editor, filmmaker e podcaster, um verdadeiro mestre na arte da produção de conteúdo. No episódio de hoje do Jogo Aberto, uma entrevista com ele, Léo Zui. Léo, você está produzindo conteúdo na internet antes mesmo de se tornar popular o termo criador de conteúdo. Como foi para você começar a produzir? Eu comecei a produzir conteúdo em 2013. Então, quando a gente pensava, não existia ainda essa ideia de youtuber, né, principalmente no mercado esportivo. Então, quando a gente começou, existiu a primeira geração dos youtubers e a gente já pensava em trabalhar com futebol e esporte dentro da internet. Então, lá atrás, eu, Rafa Souto e Bruno Carneiro, que se tornou Fred, a gente pensou, idealizou o projeto F4L, e então a gente já vislumbrava um mercado para a gente viver, trabalhar na internet com esporte dentro do YouTube. Eu conversava muito com o André Barros, que era um dos fundadores dos Desimpedidos, né, que dentro do mercado esporte, futebol, dentro do YouTube, era só dos Impedidos do F4L que se despontaram ali. Então, a gente já pensava comercialmente, né, não era só um hobby ou um passatempo, a gente realmente queria trabalhar, então era abrir mesmo a mata com o facão, porque não existia referência, não existia alguém para a gente se espelhar. A gente teve que criar realmente esse mercado. Todo início é muito difícil até acharmos a direção correta, né? Até criarmos a audiência que a gente precisa, que a gente almeja no começo. E como foi para você essa troca com o público logo de cara? Já que era tudo tão novo, era uma experiência que você, como falou, tinha que pegar o facão e abrir a mata. E como foi criar esse início? Olha, hoje pensar em números é totalmente diferente na época de 2013, por exemplo. Naquela época, a gente ter 500 inscritos era muita coisa, no sentido que a gente não tinha 500 amigos dentro das redes sociais. Então, quando a gente começou a ter 2.000 inscritos, 500 pessoas, 1.000 pessoas visualizando o nosso conteúdo sem a gente poder conversar, porque a gente não tinha contato, não sabia quem eram essas pessoas. Então, isso daí já era um indício de que a gente estava no caminho certo. Então, hoje, você falar em 1.000 inscritos pode ser pouco, mas naquela época era muita gente consumindo algo que não existia, que a gente tinha criado, e o público começou a dar um feedback, mesmo sem a gente se conhecer, de que era um caminho interessante que eles queriam consumir. Então, lidar com inscritos, mesmo sem a gente conhecer, naquele momento foi muito importante, para a gente entender a trajetória que a gente tinha a percorrer ainda. E como tem sido até hoje essa troca com o público? Apesar de que realmente 500 seguidores em 2013, quando você começou, era uma coisa inédita, claro. E como tem sido até hoje essa troca? Olha, realmente mudou demais, porque naquela época a internet, lidar com os inscritos era algo mais, vamos dizer, suave, sabe? Era uma troca realmente de quem gostava do seu conteúdo. Hoje, você tem que lidar com hate, com quem realmente não gosta, quem está ali só para criticar, mas isso vai criando casca. Com o tempo, a gente aprende que as pessoas, mesmo criticando, elas estão ali consumindo. Então, você tem que saber filtrar, e principalmente estar claro na sua cabeça, para quem você fala, como você fala, e aí sim, ver o feedback dessas pessoas. Porque hate vai ter, hoje em dia, principalmente, tem em todas as plataformas. Então, lidar com o público é principalmente saber com quem, para quem você fala e como você fala. E todos nós temos momentos marcantes na nossa carreira profissional. E qual foi o momento que mais te marcou nesse período? Nossa, é uma pergunta difícil de responder, porque o F4L me proporcionou a conhecer todos os meus ídolos dentro do esporte, que eu tinha quando era criança, e também dentro da comunicação. Então, é bem difícil mesmo. Mas tem um momento que eu acho importante e marcante dentro do F4L, do projeto, foi quando uma marca esportiva levou a gente até o México para fazer uma ação comercial. Então, foi a primeira ação comercial que nosso canal ele fez. E nesse evento, a gente conheceu e foi recepcionado pelo Ronaldo Fenômeno. Então, a gente não sabia. Então, dentro do Estádio Azteca, onde foi a final da Copa do Mundo, a gente fez uma partida lá. Em seguida, o Ronaldo chegou e a gente começou a conversar com ele dentro do gramado. Essa experiência foi muito marcante.
não só por estar com o Ronaldo, mas Uhum. como a presença dele modifica o ambiente, sabe? Eu lembro que a gente estava no meio do gramado, ele chegou no estádio, estava vazio, mas tinha alguns funcionários, tinha produção. Quando ele chega, todo mundo para, fica um silêncio absurdo, acompanhando o Ronaldo e até as primeiras palavras dele. Então, esse momento marcou bastante o F4L, porque foi uma virada realmente do canal, questão de patrocínio da marca e também de Sim. experiência, né? Léo, é quase que uma reverência, né? Quando a figura do Ronaldo está perto, assim, e você está perto de um sonho de criança, de infância. Imagino realmente como deve ter sido essa experiência para você. E como foi para você começar a produzir, começar a fazer podcast? Como foi esse início? Olha, a gente começou a produzir conteúdo para YouTube em 2012, 2013. Então, a Sim. experiência de consumir YouTube, naquela época, estava de vídeos curtos, de vídeos muito rápidos, de conteúdos muito dinâmicos. E eu percebi em 2018 que tinha um público que estava querendo consumir algo mais profundo, algo mais devagar, numa frequência diferente. Foi quando eu, pesquisando, descobri o podcast, porque ele já existia desde 2003, mas vindo para o Brasil e também algumas plataformas como o Spotify começou a disponibilizar isso nos smartphones. E isso mudou todo o mercado, porque antes você precisava baixar no seu computador para poder ouvir um episódio. Agora, com o smartphone, você pode ouvir em qualquer lugar. E aí eu comecei, é mais acessível, e eu comecei a entender que tinha um público querendo consumir conteúdos mais longos, mais devagar, né? E aí, quando veio a questão do áudio e vídeo no podcast, que foi de 2018 para 2019 aqui no Brasil, que começou a se popularizar, eu falei, esse é um mercado que eu quero estar, porque é um tipo de conteúdo que me agrada, que eu consumo. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar, e a partir daí montei o meu e comecei a montar de alguns conhecidos. Foi quando veio essa virada toda do mercado e que eu estou feliz de fazer parte dessa nova fase da internet e dos influenciadores também. E qual foi o conteúdo de podcast que te deixou mais feliz e realizado por ter feito? Olha, eu não digo o conteúdo no episódio específico, mas três projetos que me deixam muito feliz. Um deles é o Sistema Solari, que é do Felipe Solari, que através dele que eu conheci o áudio e vídeo do podcast. Ele me recepcionou muito bem lá em 2018 para 2019, para conhecer o projeto, e hoje eu faço parte do projeto com ele. Então, ele é um dos projetos que eu gosto muito. O segundo projeto, que eu montei a parte estrutural toda, foi do Podpah. Quando o Igão e o Mítico, a gente já se conhecia da internet, eles me sinalizaram o interesse em montar, eu falei, pode deixar que eu monto a estrutura para vocês. Então, a gente começou a idealizar, aí eles acabaram indo para o Flow, ficaram 2 meses lá, foi o tempo da gente estruturar todo o projeto hoje fixo que eles têm, da estrutura física, e aí eu montei com o maior prazer. Então, é um dos maiores projetos assim que eu montei, a parte estrutural, né, que hoje está caminhando. E o terceiro é o do Foras de Série, que também é do André Barros, né, que é o criador do Desimpedidos, e eu faço parte da produção do podcast também. Então, esses 3 projetos são os seus queridinhos, o que tem um lugar especial no seu coração, é isso? Esse é o que eu montei. O que está aqui dentro do coração é um projeto chamado Cachorro de Feira, que eu faço com os meus amigos da infância, que é os meninos lá da Quebrada. Então, esse está aqui no meu coração, Léo. Porque eles vieram falar para mim, Léo, eu não aguento mais trabalhar aqui, eles trabalham no CLT, queria fazer coisas na internet. Eu falei, então, acho que tem uma plataforma que é ideal para vocês, que é o podcast. E aí, acabei criando e hoje eles estão tocando aí esse projeto. Maravilha. E quais são os privilégios e as dificuldades de ser um podcaster? Privilégio, eu vejo como produtor de conteúdo que a cada episódio é uma palestra que você tem. É um bate-papo, mas às vezes você tem uma personalidade ali na sua frente, do seu lado, que às vezes vale 30 mil reais a palestra da pessoa. Então, quando você tem de segunda a sexta episódios sendo produzidos, você tem ali 5 pessoas que você ouve, você troca informação, troca experiência, troca energia, que agrega demais, né, na sua vida. Então, a oportunidade que poucas pessoas têm de estar nessa troca. E agora, as dificuldades é porque ainda é uma plataforma que as pessoas estão aprendendo a consumir, o mercado e a área comercial, né, das agências ainda não entenderam muito como anunciar, como investir. Então, uma plataforma que ainda
está engatinhando na questão comercial, e o Podpah ele está ajudando bastante a mudar essa mentalidade no mercado. Léo, e para quem está começando a produzir e a fazer podcast, quais são as dicas que você daria? Primeiro, vou dar duas linhas, tá, de dica. A primeira linha do conceito, a segunda linha da técnica, do equipamento técnico. Primeira coisa, você tem que saber para quem você vai falar. Você não é só gravar e soltar o áudio, você tem que saber para quem você fala, qual é o público, qual é a classe social, enfim, definindo o público, qual a linguagem que você vai usar. O importante do podcast é você saber o seu nicho e o seu subnicho. Quando você tem isso claro e definido, você consegue criar sua plataforma de público, você consegue criar os seus fãs, e a partir daí começa a viralizar. Quando você fala e não sabe para quem você está falando, você não fala para ninguém. Então, a primeira coisa é definir isso. E questão técnica, você pode montar um estúdio ou os equipamentos de podcast com R$100.000 ou com apenas um smartphone. Então, basta ter a vontade, sabendo com quem você vai falar, você consegue fazer. Então, parte técnica, você pode gastar R$0 se você já tem um smartphone, ou você pode gastar muito dinheiro. Depende da qualidade que você quer entregar. Quem for esperto vai anotar essa diquinha aí de ouro, porque olha, muito bem. E, Léo, o que você ainda não realizou como profissional e que você almeja realizar? Olha, posso dizer que dentro do YouTube, do que a gente idealizou lá com o F4L, eu realizei praticamente tudo. Conheci todas as pessoas que a gente gostaria, né, de entrevistar, de produzir. Mas hoje eu queria, e ainda estou focado nisso, em produzir muito conteúdo ao vivo, produzir muito conteúdo para a comunidade, para o pessoal de periferia, para que eles tenham voz mesmo dentro da internet e que isso seja de fácil acesso para eles, que hoje é muito distante. Eu vejo mesmo com o meu projeto Cachorro de Feira, pessoal que ouve, pessoal que conversa com a gente, vê a internet, vê ser um influenciador algo muito distante. Então, isso tem que ficar mais acessível. Então, o meu foco hoje é disponibilizar conteúdo para essa galera, para que eles também possam sobreviver, porque não é só viver, é sobreviver nesse mundo de hoje através da internet. Então, é um projeto que eu quero realizar. Então, esse é um spoiler do que está vindo por aí? Sim, sim. Antes da pandemia já estava, mas com a pandemia a gente teve que dar uma ajustada nesse tipo de conteúdo, mas em breve é o que vai aparecer nas redes sociais. Então, todo mundo pode ficar esperando que vai ser acessível, né, principalmente para o povo da periferia, um podcast que vai te aproximar deles, é isso mesmo? Isso. Muito conteúdo ensinando quem quer fazer, como fazer e também como ganhar dinheiro com isso, né? Porque, no final das contas, é o que a gente precisa. É verdade, El. E você pode deixar suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar? Sim. No YouTube, você pode procurar Cachorro de Feira, lá tem o meu projeto do podcast. Minhas redes pessoais, todas @LeoUsui. Léo Usui, você me encontra em qualquer lugar. Então, pode me chamar no Instagram, no direct. Se você tem dúvidas sobre podcast, tem dúvidas sobre produção de conteúdo para a internet, pode chamar no direct. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Esse foi o nosso convidado, Léo Usui. E olha, não se esqueça de seguir a TV no Instagram, no YouTube e no Facebook. Tchau, tchau. Até a próxima.